Boa noite. Me chamo Hudson. Moro na Bahia, na cidade de Cruz das Almas. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2007, durante a quarta-feira de cinzas. Eu e um amigo, chamado Paulo, decidimos ir para a Bahia, curtir o carnaval. Mesmo morando no estado da Bahia, nunca tínhamos ido lá. Então fomos. Quando chegamos lá, ficamos deslumbrados com a cidade e com os turistas que tinha, inclusive de outros países. Curtimos muito o carnaval. Bebemos, beijamos na boca e fizemos muitas coisas. Na terça, chamei meu amigo para irmos embora. Ele se negou a ir. Segundo ele, o carnaval lá durava um mês inteiro e ele queria curtir também. E ele tinha um encontro marcado com uma moça. Então decidi ir embora na quarta, para dar uma moral para ele. Na quarta-feira, fomos nos trio elétricos, dançamos bastante. Nesse dia, eu não bebi, porque íamos pegar a estrada. Quando era 5 da tarde, eu decidi ir para o hotel descansar, porque íamos pegar a estrada de madrugada. Avisei o Paulo e fui para o hotel arrumar as coisas e descansar. Ele preferiu ficar mais um pouco. Ao aproximar das 10 horas, vi que meu amigo estava vindo. Ele subiu e disse que queria ficar mais meia hora para se despedir da moça. Então eu disse para ele: olha, só mais meia hora e mais nada. Ele, como um raio, desceu as escadas e sumiu para ver a moça. Fiquei lendo enquanto a hora passava. Quando olhei para o relógio, vi que era 11 horas, mas eu já sabia que iria se atrasar. Então continuei a esperar. Mas quando era 11h30, já comecei a me irritar, porque íamos chegar tarde em casa e eu não queria ficar na estrada de madrugada. Meia-noite em ponto, ele chegou, todo cheio de marcas e arranhões. Até brinquei com ele. Você ficou com gato, é? E dei risada. Mas Rômulo, o semblante dele estava sério, com um rosto pálido. Mas não perguntei mais nada. Não queria ficar ali. Queria ir logo embora. Então peguei as coisas e desci em direção ao estacionamento, para pegar o carro. Notei que meu amigo olhava para todos os lados, como se tivesse com medo de algo procurando. Quando chegamos no carro, ele rapidamente entrou e me deixou lá fora colocando as coisas na mala sozinho. Entrei no carro e notei que ele tinha travado a porta. Achei estranho, porque ele nunca fazia isso. Ele dizia que em caso de acidente, poderia morrer por causa da porta travada. Quando saímos da cidade, acabaram os postes de iluminação e ele pediu para mim aumentar os faróis. E eu falei que não podia, porque poderia atrapalhar os motoristas que vinham na direção contrária. A partir daí, eu notei que ele estava muito estranho. Então, toquei no assunto. Meio que ironicamente disse: e esses arranhões aí? A mulher era brava, né? Ele olhou para mim com uma voz estranha que eu nunca tinha ouvido e disse: melhor se fosse. Meio assustado, eu perguntei: por que você falou isso? Ele nem sequer olhou para mim e nem sequer respondeu. No meio do caminho, nós vimos luzes e era uma pousada. Ele olhou para mim e pediu para parar ali, porque ele estava muito mal e não conseguiria viajar. Como eu tinha visto que ele estava mal e estranho, não o questionei e parei na pousada. Chegando lá, ele foi direto para o banho e logo após deitou. E nós cochilamos. Quando era aproximadamente umas 4 da manhã, acordei com meu amigo Paulo se batendo na cama. Estava tendo um pesadelo. Então eu sacudi ele e ele acordou olhando para todos os lados e com os olhos arregalados. Eu acendi a luz e perguntei: por que você está estranho? Então ele falou. Ele falou que tinha ocorrido com ele naquela noite. Confesso que o meu corpo ficou todo arrepiado com cada palavra que ele falou. Então ele começou a contar. Eu estava indo ao encontro da garota e avistei ela e fui em sua direção. Decidimos ficar um pouco mais longe. Fomos em passos largos, porque eu tinha que voltar cedo. Chegamos numa árvore muito grande, semelhante a uma figueira. Ela disse que ali era o melhor lugar
Ela tirou a roupa e disse que aquela era a hora. E começou a falar umas palavras estranhas. Eu achei que era alguma coisa para me provocar, ou que fazia parte da sua fantasia. Pensei também, vou tirar minha roupa. Mas uma voz baixinha, suave, na minha cabeça disse: não faça isso. Parei e fiquei abismado com aquela voz. Porque que diabos era aquilo? Que voz era aquela estranha na minha cabeça? Então fiquei ali observando a mulher e comecei a notar que ela tinha tatuagens bem estranhas e símbolos com formas esquisitas pelo corpo. No momento, ela parou de falar aquelas palavras estranhas e eu já estava assustado. Do nada, ela soltou um grito estrondoso. Meus ouvidos doeram. Então perguntei e falei o porquê desse grito. E ela me mandou calar a boca. Então, levantei e ela me empurrou de volta com uma força descomunal. Vi que não era mais a mulher que estava naquele corpo. De repente, surgiu um cheiro de podre, como se algo tivesse morto ali há dias. Então pude ver que ao longe vinha um cachorro, vindo em nossa direção. Um cachorro imenso. Parecia que ficava maior a cada passo que dava. Só pude observar suas orelhas gigantes e os olhos amarelados, e sua cor negra, como a noite. A mulher começou a dar uma risada diabólica e, ao mesmo tempo, se afastar. Enquanto aquele cachorro vinha em direção, eu nem conseguia sair do lugar. Minhas pernas não obedeciam. Com muito custo, eu me levantei. E quando me levantei, novamente aquela voz veio na minha cabeça bem ao longe e disse: corra, saia daqui. Então peguei o resto de forças que tinha, se tinha alguma coisa, e corri em direção ao mato. E ao olhar para trás, vi que aquela criatura estava vindo em minha direção, numa velocidade incrível. Pensei que era meu fim. Mas quando ele se aproximou de mim, ao ponto de eu sentir a sua respiração, ele parou. Aquele cachorro deu uma freada tão brusca que deu para ouvir a terra afundando embaixo de sua pata. Ele parou e eu continuei correndo e atravessei um pequeno córrego. Mas quando acabei de atravessar o córrego, minhas forças acabaram e caí no chão. E ao olhar para trás, lá estava o cão, raivoso, andando para um lado e para o outro, mas ele não ia para frente. O interessante é que ele ficava rosnando para frente, com os olhos fixos em alguma coisa que eu não via. Eu, pensando que poderia ter outro animal ali, comecei a olhar para todos os lados, em todas as direções, mas não via nada, somente o cão rosnando para alguma coisa, que não era eu. Em seguida, o cão virou e sumiu no meio do mato. Eu fiquei lá, esperando minhas forças voltarem. E quando as minhas forças voltou, eu saí correndo até a estrada. E durante essas corridas, acabei me arranhando no mato. Eu fiquei pasmo com a história, mas fiquei muito intrigado e perguntei para ele: ô Paulo, que droga você usou? E ele me respondeu como queria que fosse uma alucinação causada por drogas. Então, resolvemos ir dormir. Então pedi para ele se deitar e fazer uma oração. No dia seguinte, fomos embora. E ao chegar em casa, ele não falou para ninguém sobre essa história. Até hoje, ele se questiona o que aquela mulher queria fazer com ele. Um sacrifício para um lobisomem ou se aquilo era um cão do inferno. Mas o que mais intriga ele era a voz que veio na sua cabeça. E também o que poderia ter no outro lado do córrego que impedia que o cão avançasse em sua direção. São perguntas sem resposta. Espero que goste do relato. Boa noite.